Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Esfera, lançado em 1998. Mas antes eu vou pedir encarecidamente para você deixar aquele like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e comente qualquer coisa aí para ajudar no engajamento. Sério, comente qualquer coisa para quebrar o algoritmo e ajudar o canal. Comente Esfera, por exemplo. Bom, isso dito, vamos para o vídeo. Quando a Marinha dos Estados Unidos descobre um objeto não identificado no fundo do Oceano Pacífico, eles reúnem uma equipe de especialistas para investigar a embarcação. Um psicólogo chamado Dr. Norman Goodman chega em um navio no meio do oceano, pensando que lidaria com sobreviventes de um acidente de avião, mas fica perplexo ao ver alguns rostos familiares. Enquanto o pessoal da marinha o leva para suas acomodações, ele encontra o Dr. Ted Fielden, um físico, e a doutora Beth Halperin, uma bióloga marinha. Após esperar por 3 horas, o capitão Harold Barnes da Marinha dos Estados Unidos os leva para a sala de reuniões. No caminho, Barnes informa Norman que eles encontraram uma espaçonave. Barnes insinua que Norman foi contatado por causa de um relatório que ele escreveu sobre formas de vida não identificadas. Dentro da sala de reuniões, Barnes informa a equipe que a espaçonave estava enterrada sob 8 metros de coral. Beth estima, com base no crescimento do coral, que a nave está no oceano há cerca de 300 anos. O Dr. Harry Adams, um matemático, deduz que a nave caiu em 1709. A Marinha acredita que pode haver alguma forma de vida dentro da nave. Então eles contataram o grupo por causa do relatório de Norman sobre os efeitos de uma invasão alienígena. Beth avaliará a fisiologia da forma de vida não identificada, enquanto Harry tentará se comunicar com os alienígenas através da matemática. Fielden tentará determinar a localização dos alienígenas no espaço sideral, enquanto Norman os ajudará a lidar com situações estressantes quando encontrarem a forma de vida. Barnes os notifica que o sonar da marinha detectou um zumbido de baixo nível, indicando que algo está funcionando dentro da nave. O submarino os leva até o Habitat, uma estrutura montada pela marinha para servir como base enquanto investigam a espaçonave. Quando eles se aproximam do fundo, Ted fica espantado com o tamanho da espaçonave. Fora do Habitat, uma equipe de mergulho da marinha está preparando um robô para abrir as portas da nave espacial. A equipe deixa o Habitat e caminha em direção à espaçonave. Quando entram na nave, Barnes diz a eles para manterem seus capacetes. Beth nota algumas pegadas no chão e conclui que alguém esteve lá. A equipe se divide em 2 grupos para explorar mais o lugar. Norman e Beth se deparam com um cadáver sentado em uma cadeira. Ela conclui que é humano e que morreu devido a um trauma contundente. Eles o veem segurando um doce chamado Smokehouse Almonds, então eles assumem que deve estar dentro de uma espaçonave americana. Quando Beth começa a mexer em um console, ela descobre que os registros estão em inglês. Nos registros de voo, eles notam um item marcado como evento de entrada desconhecido. Quando eles apertam, um holograma aparece, mostrando uma espaçonave entrando em um buraco negro. Norman relata o que descobriram e Barnes lhe diz que encontraram algo ainda mais surpreendente. Ele os leva até a área de carga, onde encontraram uma esfera gigante. Barnes suspeita que o objeto estranho possa ser uma armadilha, então ele diz que colocará uma câmera de vídeo nela. Enquanto eles observam a esfera, Norman nota que a equipe não está aparecendo na superfície reflexiva da esfera. De volta ao Habitat, eles discutem como uma espaçonave americana com tecnologia avançada acabou no fundo do oceano. Ted presume que a espaçonave não caiu, notando a falta de danos. Ele acredita que ela tenha sido pega por um buraco negro e tenha voltado 300 anos no passado ou algo assim. Barnes os notifica que há uma tempestade na superfície, então eles precisam voltar. Ted ainda quer explorar a espaçonave, mas Barnes aponta que, como eles não encontraram nenhuma forma de vida alienígena, eles não são mais necessários. Antes que a equipe pudesse voltar à superfície, o alarme disparou de repente. Quando Barnes olha para os monitores de vídeo, ele vê Harry se aproximando da esfera. Enquanto Harry observa a esfera brilhante, seu reflexo se torna visível na superfície, algo que antes não acontecia. De repente, Barnes percebe que Harry desapareceu, mas não parece que ele entrou na esfera. Norman veste um traje de mergulho e entra na espaçonave. Ele olha para a esfera e depois vê Harry aparecer no chão. Ele tenta acordar o matemático, mas ele não responde, embora seus sinais vitais estejam normais. Quando Norman olha novamente para o objeto, ele também vê seu reflexo surgir. As luzes na estação se apagam de repente, a transmissão de vídeo da espaçonave é cortada. Quando a conexão é restabelecida, Barnes percebe que eles estão operando com energia interna.
o que significa que o submarino retornou. Ele informa a equipe que eles ficarão ali por um tempo. Norman leva Harry de volta para o habitat, ainda inconsciente. Enquanto a tripulação aguardava notícias da superfície, Fletcher, membro da marinha encarregada de manter o habitat, leva uma unidade de armazenamento de vídeo para o mini submarino para redefinir o temporizador. Barnes explica que eles precisam pressionar o botão de reinicialização a cada 12 horas para informar a marinha que ainda estão vivos. Se o temporizador não for reiniciado, o mini submarino subirá automaticamente para a superfície. Fletcher, enquanto estava do lado de fora do habitat, acaba sendo atacada por várias águas-vivas. Ao ser trazida para dentro, Beth examina Fletcher. Norman conta a ela que ele já foi atacado por águas-vivas quando era jovem e que desde então tem medo delas. Beth logo percebe que as criaturas que atacaram Fletcher não eram como nenhuma água-viva que ela já viu. Mais tarde, Barnes liga para Norman para perguntar se Beth está mentalmente estável, mencionando que ela já tentou se autodeletar. Quando Norman se recusa a fornecer qualquer informação, Barnes o repreende por tê-la incluído na equipe, sabendo do histórico mental dela. Ele temia que Beth colocasse toda a operação em perigo, se perder o controle sobre a própria mente. Mas Norman assegura a Barnes que ela está bem. Enquanto eles continuam discutindo, Ted os interrompe para informar que Harry está acordando. Na cozinha, Barnes pergunta se Harry se lembra do que aconteceu dentro da esfera. Harry confirma que entrou no objeto. Mais tarde, Barnes pede a Ted para ir à sala de controle porque há algo errado com os computadores. Eventualmente, a equipe percebe que há um padrão nos números mostrados na tela. Quando conseguem decifrar a mensagem, eles descobrem que ela vem de um remetente chamado Jerry. A mensagem parecia infantil, concisa e não ameaçadora. Quando Jerry diz que está feliz, Norman começa a se preocupar, pois não tem ideia do que a entidade fará quando ficar com raiva. Logo depois, ouve-se batidas do lado de fora da nave. Descobre-se depois que as batidas eram causadas por Jane Edmonds, que é membro da equipe no habitat, mas o mais estranho é que ela estava lá fora e quando foi encontrada, a condição do corpo de Jane era assustadora. O corpo da mulher parecia ter sido pulverizado. Enquanto isso, Harry está em seu quarto lendo 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne. Enquanto Norman e Beth trazem o corpo de Edmonds de volta para dentro da estação, ovos começam a cair no chão. Barnes percebe repentinamente algo se movendo no sonar e diz a Norman e Beth para se apressarem, pois tem algo chegando perto deles. Quando Beth e Norman chegam à estação, o objeto desaparece repentinamente do sonar. Norman quer conversar com Jerry sobre o horrível incidente lá fora. A equipe acaba descobrindo que Jerry pode ouvir o que eles estão dizendo, mesmo quando não estão na sala de controle. E quando a entidade para de responder, o objeto desconhecido aparece novamente no sonar. Eles notam que mais ovos estão caindo do lado de fora do habitat. Quando Beth pergunta se eles têm alguma defesa para proteger a grade de sensores, Barnes observa que eles têm uma corrente de alta voltagem que reveste o habitat. No entanto, um incêndio começa toda vez que eles a ligam. A criatura, que parece ser uma lula gigante, começa a bater repetidamente no habitat. Harry permanece dormindo em seu quarto, apesar do barulho. Quando Barnes percebe que a pressão está caindo dentro do habitat, ele instrui Ted a ir à sala de controle para normalizá-la. Nessa confusão, Ted acaba morrendo. Norman depois tenta contatar Jerry novamente para entender o que estava acontecendo. Jerry pergunta a Norman se ele gostou da lula gigante e diz que pode manifestar mais coisas. Norman explica que as manifestações estão matando pessoas, e a entidade diz a Norman para parar de chamá-lo de Jerry. Norman vai para seus aposentos e encontra Harry lendo o livro de Verne. Quando ele pergunta ao matemático se ele sabia sobre o ataque, ele diz que dormiu durante a confusão toda porque estava cansado. Harry também diz a Norman que ama o livro de Júlio Verne, mas não consegue passar da página 87, porque é muito assustador. Norman percebe que Harry está estranhamente calmo apesar dos eventos catastróficos dentro do habitat. Ele informa a Harry que Barnes e Ted estão mortos e que a maioria do suprimento de oxigênio está se esgotando. Beth lembra a eles que precisam redefinir o temporizador no mini submarino. Norman se voluntaria para ir e diz a Beth que não quer Harry perto do mini submarino, pois suspeita que Harry é de alguma forma responsável pelos incidentes. Beth diz a Norman que ela cuidará de Harry da sala de controle. Norman reativa o mini submarino e volta para o habitat, mas no caminho ele nota bolhas saindo de seu traje. Ele pede ajuda dizendo que não consegue respirar, mas Beth não estava na sala de controle e não pode ajudá-lo. Harry o guia rumo a um lugar seguro. Norman eventualmente alcança a escada que leva ao habitat, mas uma criatura parecida com uma cobra o ataca.
Pouco tempo depois, a criatura some, permitindo que ele entre no lugar. Momentos depois, eles percebem que Beth está indo para dentro da espaçonave, então perguntam o que ela está fazendo. Ela diz que saiu para procurar comida porque havia acabado. Harry diz a Norman que há muita comida na cozinha. Norman fica bravo com Beth e a repreende por não vigiá-lo enquanto ele iria reativar o mini submarino. Ele então mostra que ainda tinha comida suficiente ali. Quando Beth percebe que a geladeira e o armário estão cheios de comida, ela diz que não percebeu isso antes. Depois Beth pergunta a Norman se Harry lhe contou o que aconteceu com ele quando entrou dentro da esfera. Então Norman pergunta a Beth se ela foi para dentro da esfera, algo que ela não responde e apenas sai do ambiente. Norman pega o livro de Júlio Verne no chão, mas percebe que Harry ainda está lendo sua cópia. Ele então encontra mais cópias do livro nos armários. Sem entender o que estava acontecendo, Norman vai para a sala de controle para perguntar a Jerry o que há dentro da esfera. A entidade diz para ele parar de chamá-lo de Jerry. Mais tarde, Norman tenta decifrar o código e percebe que Harry cometeu um erro na decodificação dos números. Enquanto isso, Beth sai do habitat e ativa um dispositivo explosivo. Quando Norman finalmente decifra os números, ele descobre que o nome da entidade é Harry, não Jerry. Norman diz a Beth que Jerry é Harry e que Harry parece estar manifestando as estranhas criaturas ao redor deles. Norman pede a ela que leia a página 87 do livro de Júlio Verne, que fala sobre um monstro com tentáculos de 27 pés de comprimento. Norman aponta que Harry odeia lulas e ele ficou assustado quando leu o trecho do livro. Assim, o cientista acredita que a imaginação de Harry se manifesta no mundo real porque ele entrou na esfera. Norman sugere colocar Harry em um sono profundo para impedir que ele manifeste mais criaturas através de sua imaginação. Eles injetam um sedativo em Harry que adormece imediatamente. Depois os dois recebem uma transmissão da superfície, informando que as condições climáticas voltaram ao normal e que, portanto, seria possível retornar para a superfície dentro de 6 horas. Mais tarde, quando Norman estava sozinho, uma cobra de repente entra em sua calça. Beth aparece quando ele grita de medo, ela então pega a cobra e diz que era uma cobra Belcher. Ela diz que é a cobra mais venenosa do mundo, mas só é perigosa à noite. A cientista, não muito tempo depois, diz a Norman para encontrá-la no laboratório, mas quando ele chega lá, ela o tranca numa sala. Ela instrui que ele se injete com o sedativo, porque Norman estava fazendo as cobras se manifestarem. Beth também explica que as águas-vivas saíram da mente de Norman, porque era um de seus medos de infância. Ela ainda salienta que ele é o único que pode estar manifestando as criaturas, já que Harry está em um sono profundo. Enquanto Norman continua a recusar aplicar o sedativo em si, Beth retira o ar da sala. Conforme o laboratório fica inundado de água, Norman pega um cilindro de oxigênio no chão. O cientista consegue abrir uma escotilha e nadar para fora do habitat, enquanto Beth o observa nos monitores. Nisso ela vê um vídeo de Barnes perguntando a ela o que a qualifica para a operação secreta deles. Ela também vê imagens de Norman repreendendo-a por quase tê-lo matado quando ele foi ao mini submarino. Beth fica ansiosa e sai da sala de controle. Quando Norman volta para dentro, ele ouve sua colega chorando dentro de uma escotilha, então ele desce e conversa com ela. Norman deduz que Beth também entrou na esfera. Eis que então Harry os vê e pergunta por que eles o deixaram inconsciente. Norman diz a ele que como todos eles estavam na esfera, tudo o que estão pensando está se manifestando na realidade. Norman especula que o mesmo aconteceu com os astronautas que acharam na nave. Ele acredita que a tripulação da nave entrou na esfera e um por um foram todos ficando paranoicos até morrerem. Logo depois eles ouvem um anúncio dizendo que os explosivos do lado de fora do habitat foram ativados e que eles têm apenas 13 minutos para evacuar. Beth explica que os explosivos deveriam ser usados para explodir os corais, mas ela os usou como perímetro de defesa ao redor da nave. Ela acredita que a esfera de algum modo ativou os explosivos, mas logo percebe que sua mente provavelmente os ativou porque ela estava pensando em se autodeletar. Harry diz a ela que os explosivos irão desintegrar tudo por causa do hidrogênio líquido na espaçonave. Eles então decidem ir até o mini submarino, mas quando entram no veículo, eles não conseguem ligá-lo. Após isso, eles se veem instantaneamente transportados para dentro da espaçonave. Eles tentam encontrar uma saída, mas parecem estar correndo em círculos. Como psicólogo, Norman é capaz de enxergar além da ilusão. Ele aciona o processo de desacoplamento do mini submarino e ajuda seus colegas de equipe a se livrarem do medo de que não conseguirão escapar da destruição da estação e da nave. Quando o mini submarino chega à superfície, os navios da marinha retornam.
Enquanto Beth, Harry e Norman esperam pela ajuda, eles percebem que serão interrogados e que seus novos poderes serão descobertos pelas autoridades. Eles concordam em apagar suas memórias do evento usando seus poderes, garantindo que ninguém use o poder da esfera para o mal. No fim, vemos a esfera emergir do oceano e acelerar em direção ao espaço. Quando os três abrem os olhos, eles se sentem confusos por estarem de mãos dadas. Ou seja, não se lembram de nada do que aconteceu, portanto o plano deu certo. É interessante pensar que a esfera também seria capaz de realizar os sonhos deles, embora isso não aconteça em nenhum momento, porque apenas sentimentos negativos foram manifestados. Mas os personagens discutem isso no filme, ou seja, como poderiam fazer coisas incríveis com aquele objeto. De todo modo, os cientistas acharam melhor abrir mão disso, porque os perigos que a humanidade enfrentaria tomando conhecimento dessa esfera seriam um preço alto demais a pagar. Bom, por este vídeo é isso, galera. Nos vemos no próximo e tchau!